Muito bem. E eu não posso deixar de me lembrar, Rinaldo, que eu fui há um ano, no Carnaval de 2022, eu estive em Dubai. E Dubai era areia e mar. E caçadores de pérolas e camelos. E foi construído um porto em Dubai. Eles resolveram cavar, onde tem um porto muito pequeno, e eles disseram, bom, vamos fazer um comércio aqui, vamos desenvolver essa cidade, vamos desenvolver esse lugar. Então começaram com um porto. Cavaram e construíram um porto. Esse porto foi se desenvolvendo, foi tendo comércio, foi tendo sucesso. Para encurtar a história, Dubai, que na época tinha que destruir os edifícios que construía com 35, 40 anos de existência, porque eram construídos com água salgada, hoje tem um processo de dessalinização que atende a toda aquela cidade, a toda a população, e a construção civil com os edifícios mais altos e mais incríveis da Terra, inclusive. Além dos edifícios, claro que todo mundo já se lembrou aqui, quando eu comecei a falar, das ilhas de Palm, né? E em formato do globo terrestre, que ali é desafio de engenharia. Eu recomendo um vídeo Grandes Obras da Engenharia para ver como é que foi construído aquilo dali. A gente vai ver que a gente está se afogando num copo d'água aqui. Quando a gente vê uma magnitude de construções daquela, lógico que o ambiente lá, o meio ambiente e o ecossistema eram diferentes, mas existe essa situação. Eu percebo, Tatiana, que a opinião de Wagner, que se harmoniza com a do vereador Carlão, é a opinião mais coerente para o momento. Porque nós devemos partir da seguinte premissa, né? O alargamento da praia é positivo, assim, economicamente? Penso eu que sim, porque aumenta a utilização da praia, incrementa a orla, atrai mais pessoas, mais turistas. Então, Wagner pontuou bem. Copacabana é um exemplo grandioso do sucesso desse alargamento de praia. Por outro lado, nós temos um caso mais recente, que me parece mais controverso, que é o de Balneário Camboriú, que fizeram lá o alargamento e que no primeiro momento assim foi um tremendo sucesso, mas que mostrou, no segundo instante, alguns desconfortos na praia, como a criação de poças d'água, batentes, deslocamento de areia, etc. Então, partindo dessa premissa, a gente conclui o quê? Que parece ser útil, economicamente falando, né, porque aumenta a utilização das praias, incrementa o turismo, etc. Mas, por outro lado, pode trazer riscos e desconfortos, como é o caso de Balneário Camboriú, que foi um desconforto, e o caso de sucesso de Copacabana, não é, que está até hoje lá exibindo o mundo afora as belezas daquele local. Então, é preciso, em primeiro lugar, afastar o viés político, porque tem um cara que tem uma casa na beira-mar que é contra o alargamento, porque vai trazer desconforto para ele, não é? Ali no Bessa, em Camboinha, em alguns lugares no Poço, que os prefeitos ou algumas autoridades estão sugerindo calçadões na beira-mar ou pistas de rolagem, o sujeito fica insatisfeito porque não quer ter na frente da casa dele uma rua. Mas, poxa, a gente não tem que se basear na opinião dele, a opinião deve ser impessoal, né? Uma opinião técnica, pública, porque não tem uma só pessoa dentro da cidade para deliberar sobre isso. Então, a recomendação, pelo menos que eu acho que a sociedade civil deveria fazer, era que esse debate fosse travado no campo técnico, né, a partir de órgãos públicos, ambientais, órgãos de controle, sociedade civil, como é o exemplo do Sindicato dos Construtores, para que depois de debatido tecnicamente os efeitos de tudo isso, a melhor técnica para o engordamento dessa praia, submeter isso à Câmara dos Vereadores, que afinal de contas é a representação do povo, que vai dizer mais tarde, não é, se esse projeto deve ou não ser aprovado. Então, devemos chamar, Carlão, você que é um exitoso parlamentar, e Wagner Breckenfeld, que é um representante da sociedade civil, devemos chamar esse assunto ao debate técnico, afastando conveniências pessoais, políticas, partidárias ou de qualquer outra sorte que não contribua para o debate isento e qualificado.